Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre patrimônios e investimentos. E para isso eu trouxe um especialista aqui, um grande amigo meu, ele é gestor, Renan Alexandre. Chefe, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Imagina. Eu tenho certeza que vai ser um programa de primeira. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo com você e sua audiência. Maravilha. Meu amigo, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é como tudo começou? Excelente, hein? Como que chegou a ser esse profissional exemplar que você é hoje? Bom, vamos lá. Eu estava numa aula de história sobre a crise de 29. A crise de 29, para quem não conhece, que nunca ouviu falar, foi uma das maiores crises da humanidade. Então, ali no Wall Street, nos Estados Unidos, de um dia para o outro, muitas pessoas, muitas famílias, empresas perderam muito dinheiro, perderam rios de dinheiro, e outros fizeram fortunas. E aquilo me incomodou, bateu muito com a minha história de vida, em certa instabilidade familiar. Então, eu comecei a pensar, poxa, por que isso aconteceu? Como isso acontece? A gente tinha vivido outras crises depois, né, de 29 nos Estados Unidos, no mundo como um todo. E eu fui muito com a linha de me instigar e questionar e tentar entender. Então, eu meio que direcionei minha vida, o rumo, para tentar entender crise, fortunas, como elas são construídas, empreendedorismo, como elas são destruídas, né, obviamente, também. E como o empreendedorismo e a economia se linkam, né? Muita gente fala, tentar entender, poxa, como é que foca muito em tocar a empresa da porteira para dentro, mas para da porteira para fora, né? Muita gente acaba não dando muito esse toque. Então eu tentei analisar e ver essa fronteira. Então, a partir da crise de 29, da história que eu tive, né, quando eu estava no ensino médio, mais ou menos, fundamental, na verdade, eu comecei a estudar um pouco mais, fazer administração pelo Sebrae, comecei a empreender. Na época eu não tinha muito recurso, comecei a vender empada para poder pagar curso, né? Principalmente curso de bolsa, né? Então foi muito curso, day trade, ler balanço, psicologia de investimento, né? Como analisar ações, commodity, câmbio. Então, todo dia que eu ganhava na empada ali, eu ia fazendo. Inclusive eu virei até DJ no meio do caminho, né? Boa. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Tudo aleatório, né? E aí, para poder bancar isso daí e começar a fazer investimentos em ações. E depois disso, comecei a empreender. Então, abri um correspondente bancário, eu vendi empréstimos, seguro, muito com a ideia de empreender com aquilo que estava disponível. Então, fui fazendo parcerias com bancos, né, para vender consignado. A gente chegou a ter um call center lá em BH, Belo Horizonte, né? Eu sou mineiro, não sei se o sotaque já entregou. Opa, já desde o começo. Então, até o café, né? Então, e a partir dali, eu comecei a usar o recurso para poder fazer outros negócios. Então, investi em startup, investi num posto de gasolina também, depois virei sócio, comprei. E aí fui com a metodologia que fui aprendendo ao longo da minha vida, o que eu aprendi no Sebrae, que eu estava aprendendo também no IBMEC, com economia. A gente tinha umas aulas básicas ali de administração também no início do curso de economia. E aí eu comecei a fazer um choque de gestão. Então, fiz ali que a gente chama de turnaround, né? Mas que é nada mais, nada menos que você ver o que está dando errado, implementar um choque de gestão eficaz e trazer a empresa a ser lucrativa e ser eficiente. E como na época eu já estudava economia, os meus professores mostravam, né, o balanço do governo, assim por dizer, e falavam assim, do jeito que o governo está indo, não vai dar tão certo assim, para onde está a atual presidente, está conduzindo a política econômica. E assim, poxa, é verdade. Eu entrei para dentro de casa, assim por dizer, fui olhar para minha empresa e falei, poxa, a cada 5 clientes que eu atendia, 6 estavam super alavancados. E eu pensei, poxa, se os juros, a Selic, for, agora não me lembro de cabeça, mas se for de 6 ou de 7, ou para 14, 15... Poxa, muitos deles vão pedir a recuperação judicial, vão pedir falência. Sim. Então eu pensei, poxa, melhor então voltar para casa, né, sair dessa empresa e arrumar outra coisa, né? E realmente aconteceu, só que antes de acontecer esse trágico acidente pro Brasil, né, na crise, eu consegui vender a empresa lucrativa, indo super bem, então usei o dinheiro para poder entrar de fato aí no mercado financeiro, que aí eu comecei a abri um escritório de assessoria vinculado com a XP, cheguei a ser um S20. A XP tinha um modelo muito interessante, que é o One Stop Shopping, enfim, que era
O cliente chegava lá e tinha um monte de produto e a gente montava a carteira para ele, então era uma coisa que eu gostava de fazer. A XP começou a ir para um outro caminho, que é agregar outros produtos, que era consórcio, cartão de crédito, então não me via mais fazendo aquilo, eu pedi o desvínculo e passou um tempo, acho que uns 2, 3 meses, eu tive a ideia, poxa, já que eu tenho essa base de clientes aqui, eles vão ficar meio que, não vão perder o assessor, né, que na época era o assessor, vamos ver se eles querem topar aí fazer um outro empreitada comigo. Então abri um clube de investimento em ações, que aí eu comecei a ser de fato gestor, eu comecei a ali tocar as posições, poxa, vou comprar ação tal, porque tá caro, tá barata, eu tenho potencial de valorizar mais ainda, vou vender uma tal empresa porque eu acho que ela tá super cara e deveria estar custando metade do que ela tá valendo ali no preço da tela. E foi indo, a gente foi indo super bem. Bom, aí depois veio a pandemia, também quebra todo mundo, né? Então muita gente começou a precisar do dinheiro para, obviamente, né, tinha que pagar coisas, despesas do seu hospital, tinha que pagar, às vezes perdeu o emprego, tinha que bancar ali o filho na escola, enfim. E o próprio sustento ali, né? Só o sustento. E o problema dele não é se a ação tá caindo 10, subindo, né, 20. Esse é o de menos. É o de menos, O problema dele é a saúde, né, do sogro, da sogra, da mulher, dele, do filho, né, o sustento. Então, aí eu fiquei próximo, né, dos clientes mais ainda para tentar ajudar. Olha, vamos fazer a posição tal, vamos vender aquilo vamos vender depois, que a gente crê que vai recuperar e tal. E eu comecei a ver, poxa, eu acho que dá para fazer disso daqui, do momento trágico, né, alguma coisa para minha vida, que é fazer carteira administrada, que eu fui fazer um pouco lá na frente. Mas depois que a pandemia começou a recuperar, eu já tinha feito mestrado aqui em São Paulo. Eu entrei em uma casa, virei diretor de investimento, comecei a fazer uma área de pesquisa econômica lá e a gente fomos aprovados para ser um dos contribuidores para o Focus. Focus, né, muita gente não conhece, mas a gente manda contribuições para o Banco Central do que a gente imagina que é a Selic, o PIB para esse ano, para os próximos anos, a inflação, o INCC, né, que muita gente acompanha ali para poder fazer obra. Enfim, então são lá uns 40, 44 agregados, mais ou menos, da economia, seus subagregados também. E a gente faz isso. E eu venho fazendo, deve ter uns 4, 5 anos mais ou menos. Eu gosto muito como economista, né? E é uma forma também de contribuir para o Brasil, a gente falar assim, olha, a gente imagina que a economia está indo para esse lado, por esse motivo, os juros vai subir ou vai cair por essas razões, né? Então é uma forma da gente até contribuir. O Banco Central leva isso em consideração na hora que ele vai tomar decisões de política monetária. Então ele vai assim, poxa, o mercado imagina que, na média, né, porque são 144 casas, se não me falha a memória, ou 140, uma coisa assim. O mercado imagina que o PIB vai crescer tanto, a inflação vai subir tanto, a gente imagina que vai ser isso, e com base nisso, né, nas projeções dele e dos economistas, né, que a gente é uma dessas casas aí que faz as projeções, eles fazem a política monetária no Brasil, seja para subir juros, seja para cair, ou seja para dar manutenção. E depois que eu saí dessa gestora, eu fiquei um pouco tempo ali fazendo carteira administrada, na pessoa física, depois entrei numa outra gestora para poder fazer isso, e ao longo do tempo eu fui investindo em empresas, e uma delas é a MBM Fomento, que a gente faz crédito, então a gente faz antecipação de direito creditório, a gente faz análise de crédito, cobrança, e tem esse braço também de gestão de carteira. Então hoje em dia a gente tem lá a educação, então para quem está querendo aprender a como gerir melhor o patrimônio, como construir patrimônio também, como se relacionar com o banco, corretora, e até para a pessoa que quer abrir mais a mente, né, expandir mais o conhecimento, entender, poxa, esse indicador da economia, né, eles vão me ajudar a tomar decisões em que na minha vida, o que na minha empresa. Se a China está crescendo, isso vai impactar o quê? Se a inteligência artificial vai trazer mais produtividade, o que isso vai gerar com inflação, como eu construo meu patrimônio para ser benéfico esse movimento para minha carteira. Então a gente são aulas bem dinâmicas, né, que a gente, grupos pequenos, para a gente tentar identificar o que as pessoas têm maior de dor, a maior oportunidade ali delas, e elas aprenderem a aplicar isso na prática. Então, educação, consultoria, que a gente pode falar um pouco melhor lá para frente, mas é para quem
tá querendo saber se o patrimônio que ela construiu vai ser o suficiente, né, para ela. Carteira administrada para a pessoa que a gente fala, né, já entendeu que, poxa, ela tem ali, por exemplo, 5 milhões de reais de patrimônio, a hora dela é, por exemplo, 500 reais, ela se dedica, vamos supor que ela dedica 20 horas no mês, né, vai ser 10 mil reais mais ou menos de custo, né, para ela, né, se dedicar, abrir mão do trabalho dela e se investir na carteira dela, sendo que às vezes ela contratar um gestor, né, que, por exemplo, nesse caso aí seriam uns 4.500 mais ou menos reais, é mais barato para ela, né, do que abrir mão e gerenciar a carteira dela. Então, o brasileiro vem entendendo que isso faz muito sentido lá fora, né, na Europa faz muito sentido, nos Estados Unidos também, as pessoas contratarem alguém para ajudar a construção. Eu falo, né, essa profissão hoje, a nossa profissão de gestor, de consultor, de assessor também, ela tinha muito sendo mal vista, né? Mas, porque muita gente assim, poxa, lê um blog, lê um site, você já sabe o que compra e o que vende. Mas quando a pessoa tá com uma dor, né, ou dor de dente, ou precisa fazer uma reforma em casa, não é ela que muitas vezes vai lá, né, quebrar a parede, construir, pintar, né, assim, por ser que o brasileiro é muito empreendedor em solucionar os problemas, mas para a grande maioria dos problemas que ela tem na vida, né, ela contrata alguém, seja um advogado, um médico. Mas para a carteira dela, que é uma das coisas primordiais, principais para garantir o sustento da vida dela, no futuro, dos filhos, legado, ela acaba abrindo mão disso e deixa do jeito que tá, vai tocando, né, e acaba tomando péssimas decisões. Então a gente, como objetivo, como meta, né, até da minha vida mesmo, é tentar levar mais educação, resolver esses problemas para as pessoas. Legal. E vamos lá, teoria e prática. A gente te avaliou aí, né, conversou nos bastidores, enfim, a gente percebeu que você tem bastante estudo, preparo, dedicação e empenho. O que os livros não te ensinaram que você vai aprendendo na prática, no dia a dia, como diz o carioca, nos perrengues, né, das horas? Com certeza. Eu acho que o livro, principalmente os livros de economia, matemática, até porque não são livros de psicologia, né? Uhum. Mas eu acho que na prática, você lidando com as pessoas, você tende a aprender como ler elas, por que elas tomam aquelas decisões, por que elas não tomaram, o histórico de vida delas. Porque às vezes chega um cliente, por exemplo, pra gente e fala assim, Ana, eu sou uma pessoa que gosta de risco, eu gosto de empreender, eu gosto de estar sempre na fronteira, né, de crescimento da minha carteira. Aí a gente fala, poxa, mas será? Aí a gente vai ver, né, poxa, a pessoa ali às vezes é empresário, 20 anos de construindo aquilo lá, já passou por altos e baixos, realmente ele tem um perfil agressivo, porque ele teve que crescer na empresa ali na base da raça mesmo, da força para conseguir. Mas quando chega ali o patrimônio dele, ele tem que preservar aquilo. Então, o que ele fez com a empresa tem que ser diferente do que ele vai fazer ali com o patrimônio dele. Então, acho que isso que os livros não ensinam. Acho que a prática ensina. Bom, tem outras coisas, mas que se fosse o mais importante mesmo, até para quem está assistindo, né? Se tiver algum assessor, consultor, gestor. Então, acho que é essa parte de você tornar o trabalho cada vez mais humano. Porque no final do dia, né? Não é um CPF que tem um patrimônio, né? Sim. É o João, é o Fernando, né? Que tem esposa, tem filho, né? É a Joana que tem marido, tem filho, ou tem os pais, enfim, o divorciado. Então, sempre tem uma história ali por trás e você entender aquela história, você construir junto com ela, né? O próximo capítulo de uma construção, acho que é mais importante do que a pessoa saber ali de cor derivada, né? De uma integral, alguma coisa assim do tipo, né? Legal. E eu vou usar um termo, não sei se vou estar certo ou errado, né? Mas vamos lá. Se a gente pudesse falar de filosofia do investimento, né? Em poucas palavras, como é que você explicaria esse processo? E o que não pode faltar num ativo para vocês? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque quando você olha a filosofia, ela pode ser muito relativa, por exemplo. Muita gente gosta de Bitcoin. Poxa, Bitcoin porque entende que é um artigo seguro, é menos volátil, não sei o quê. Algo que pra mim, por exemplo, eu não sou o pessoal do entusiasta do Bitcoin. Porque toda pessoa ela tem que ter algum tipo de ativo que tenha uma liquidez, que tenha uma certa estabilidade do retorno, né?
e a menor volatilidade possível. Por quê? Vamos supor que hoje tá tudo tranquilo, né? Por exemplo, com você e tal, mas amanhã acontece uma necessidade de emergência, que você tem que descapitalizar, tem que vender, não sei o que e tal. Muitos dos brasileiros têm a parte relevante do patrimônio deles em imóveis. Imóvel é muito mais difícil de você, na hora de você precisar vender, você vender, é muito mais difícil. Então, hoje em dia, existem estruturas que você consegue vender parte, por exemplo, de um imóvel, que a gente chama fundo imobiliário, com certa liquidez. Mas o mais importante mesmo são os tesouros Selic, que eu imagino que essa classe de ativo, essa liquidez é muito mais importante. Então, acho que esse tipo de tripé de liquidez, previsibilidade de retorno, né? E a menor volatilidade possível, acho que é o tripé que todo investidor deve pensar, poxa, hoje na minha carteira, eu tenho isso, eu tenho algo que tem um retorno previsível, eu tenho um ativo, se eu precisar vender hoje, eu consigo vender, amanhã está na minha conta, hoje mesmo está na minha conta bancária, né? E eu sei que realmente, por exemplo, se eu tenho esse 1 milhão, 500 mil, 100 mil, qual que é a probabilidade desse 100 mil, por exemplo, virar 99 mil amanhã? Então, se a pessoa não sabe, então acho que é cruel. Então, ela não tem garantia do que o patrimônio dela amanhã, se ela precisar usar, vai ter algum momento bom de vender e usar para, enfim, despesa médica, que seja. Então, acho que esse é o mais importante. Poderia falar outras coisas, por exemplo, da parte filosófica, né? Poxa, muitas pessoas acabam fazendo investimentos errados porque tem uma percepção errada do que é investimento. Então, o investimento tem algumas bases primordiais, né? Por exemplo, uma empresa. Você sabe que ela é um investimento porque ela vai tirar um fluxo de caixa, a receita dela vai crescendo, a despesa fixa vai sendo diluída ao longo do tempo. Então, a empresa vai crescendo, você vai gerando uma margem de lucro cada vez maior, né? Agora, tem ativos, por exemplo, caso do Bitcoin, por exemplo, que a única garantia, nem é garantia, mas a única concepção das pessoas chamarem ela de investimento é porque elas creem que daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou o que seja, daqui 1 ano, alguém vai topar pagar um preço maior do que você pagou hoje. Então, por exemplo, eu comprei o Bitcoin a R$1. Eu chamo ele de investimento se amanhã alguém for comprar ele por R$1,01. Amanhã pode ser amanhã, daqui a 1 ano. Sim. Agora, qual que é a garantia que isso vai acontecer? A gente não tem uma garantia. Tem muita gente que vai falar, né? Poxa, tem o custo embutido de produção, o custo de transação, porque as pessoas vão usar ele para poder fazer a transação que é mais barata e tal. Mas a gente está vendo que existe formas, inclusive hoje, mais baratas de fazer transação. Por exemplo, o Pix, né? O Pix foi uma inovação, o Banco Central trouxe uma excelente tecnologia aqui para o Brasil, criou, na verdade, né? Que o custo transacional dela é infinitamente menor do que uma TED, que uma DOC, que tá com cartão. Então, assim, até que ponto será que o Bitcoin ele vai ficar, né, tão sustentável? Então, assim, tô trazendo o ponto do Bitcoin porque virou meio consenso, né? Sim. Mas é importante a gente ver o que a pessoa chama de investimento. É um ativo que gera retorno? É um ativo que tem uma previsibilidade, você vai comprar ele por 1, amanhã ele vai ser vendido por 2. Ele paga dividendos, né? Ele é volátil. Se ele é volátil, a gente consegue até usar modelos matemáticos para ver o nível de risco que você está topando. Porque quanto mais risco você está comprando na sua carteira, ou seja, hoje ele é 1, amanhã ele é 50 centavos, amanhã é R$1 de novo, amanhã é 75 centavos, amanhã é 2, você tem que ter um prêmio de risco embutido. Ou seja, ele tem que ter uma taxa de retorno maior do que um Tesouro Selic. E aí, se você não consegue mapear isso, talvez é melhor você comprar um ativo mais conservador e dormir tranquilo, né? Porque também, assim, tudo tem seu preço, né? O retorno, ele vai exigir um nível de volatilidade, um nível de risco maior. E aí, até que ponto você está disposto a colocar o seu patrimônio nesse grau de incerteza e abrir mão de saúde emocional, saúde física, né? Dormir menos, ficar estressado, né? Então, também tem que pensar nisso. Um lado mental forte, aí a gente já fala disso. Chefe, vamos lá. Eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Eu sou um cara que... Eu sou curioso, mas eu sou, como é que eu vou dizer assim? Eu sou meio pé atrás para algumas coisas que eu não sei a resposta. E talvez você saiba me dizer isso agora.
o que é o Bitcoin, como que ele funciona, claro, de uma forma resumida, né? Qual é o ganho? Porque tem gente que às vezes fala assim, não, um Bitcoin, vou chutar números absurdos aqui, é 1 bilhão e sei lá, não sei quanto. Você tem que comprar uma fração, um ponto, não sei. Resumidamente, qual que é a história do Bitcoin e se é real, vale a pena, não vale? Entendi. Deu pra entender mais ou menos? Legal. Assim. Porque a gente escuta o outro falar, mas nunca um especialista. Tá, legal. Assim, o Bitcoin, a ideia quando foi... A concepção dele é fenomenal, porque até então, para você fazer uma transação entre o Brasil e os Estados Unidos, você tinha que fazer um SWIFT, um meio de pagamento, várias documentação tinha que ser escrita, assinada. Então, assim, era muito difícil. E tinha uma questão burocrática. Então, para transações pequenas, o custo de transação era muito alto, que às vezes não valia a pena. Só que o mundo foi desenvolvendo, então a gente foi vendo bancos digitais globais que hoje fazem isso de uma forma muito tranquila. Você faz um Pix, você consegue transformar esse dinheiro em real, em dólar e com taxas muito pequenas, enfim. Mas a história do Bitcoin, né, tem até que é a pessoa, um dos primeiros a usar Bitcoin, ele minerou o Bitcoin, até trocou os Bitcoin dele por pizza, hoje seriam uns bilionários, enfim, né? E na época ele não chegou a enxergar grande valor nisso, mas basicamente você tem ali servidores que ficam verificando a codificação de transações entre moedas, e nisso daí vai ser gerando moedas, Bitcoins. Então a pessoa vai lá, encontrou um código, ela vai ganhar uma fração ali de Bitcoin, vai acumulando e vai depois virar um Bitcoin, enfim. Então, o Bitcoin, se ele vale a pena ou não como investimento, eu sou da tese que ele não vale a pena como investimento, porque aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de classes de ativos, e os brasileiros, em grande maioria, eles estão muito mais alocados, né, ou gastando mais dinheiro, assim por dizer, né, em apostas, né, gastando em vez de investimentos em bitcoins, que são extremamente voláteis, mas às vezes eles não estão investindo em todas as subclasses que nós temos aqui no Brasil. Então, a gente tem renda fixa, dentro da renda fixa a gente tem o soberano, que é Tesouro Selic, inflação, pré-fixado, a gente tem as debêntures, a gente tem os FDICs, a gente dentro do multimercado tem fundo de arbitragem, long e short, tem muita coisa. Então assim, tem tanta coisa boa, tanta coisa que às vezes o brasileiro não está investindo, mas o Bitcoin, como ele deu aquela explosão de retorno, cara, assim, poxa, fantástico, né? Se eu tivesse investido há 10 anos atrás, eu estaria milionário, né? Então, mas qual que é a probabilidade da pessoa ter topado o risco de um ativo que ela nunca ouviu falar, né? Então, eu acho que assim, só a Bitcoin, ela foi muito legal porque ela trouxe o blockchain. E hoje muitas empresas utilizam o blockchain para baratear custos de transações, baratear também você ter a posse de ativos. Então, por exemplo, já vi escritórios de advogados fazendo via blockchain, né, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, a pessoa comprar debêntures para investir em uma empresa privada que não é listada na bolsa, que é uma empresa que fatura seus 100 milhões, 100 milhões. Então, assim, isso trouxe uma certa garantia de que aquele ativo é dela, e se ela quiser transacionar vender para uma outra pessoa, ou usar aquilo como garantia, o blockchain está ali por trás e dá um respaldo jurídico para que aquela transação ser válida, né? Então, acho que essa tecnologia, ela tem muito valor. Então, isso aí, o criador, né, foi muito, muito, muito efêmero, muito feliz nessa inovação para a tecnologia, para a humanidade, para o mercado financeiro. Agora, para alocação de portfólio, você tem um ativo que você não consegue precificar para onde ele vai, é um tiro de fé ali que você vai surfar. E aí dá um pouco de até contexto quantitativo, né? Eu tive uma certificação que chama CQF, de Finança Quantitativa, né? Emitida em Londres. E a gente teve um webinar, acho que foi no início do ano, de uma pessoa que trouxe, eles são entusiastas de Bitcoin, ele trouxe vários modelos ali de fazer uma linha móvel, custo de emissão de Bitcoin e tal. Só que em economia, e também isso aí, qualquer pessoa, né, entende que tudo para dar certo tem que ter oferta e demanda. Então, se você tem, de um lado, oferta, que está falando que o preço
ótimo, é R$1, mas se você não tiver demandas para comprar esse R$1, não vai encontrar. Então, tem muito modelo para encontrar o preço ótimo, né, do Bitcoin, mas se você não tiver oferta, não tiver demanda, isso não vai encontrar. E o mundo está vivendo muito problemas nesse lado da oferta. Inclusive, um deles é a inteligência artificial, que está como fosse um aspirador de pó, sugando todo o dinheiro do mundo para essas empresas de tecnologia, né? Então, acho que esse pode ser um dos problemas do Bitcoin não ter subido, porque nesse modelo que ele mostrou no webinar, né, o Bitcoin poderia ter subido 20%, 30%, até mais, né, na época, né? Hoje poderia ter subido mais 50%, mas não encontrou a demanda, então não andou, né? Entendi. Chefe, quando você estava falando aí, minha cabeça vai viajando, eu vou fazendo algumas analogias aqui na minha mente. Você comentando, falando um pouquinho de bolsa de valores. Toda vez que falo em bolsa, eu volto no passado e eu lembro daqueles filmes onde tá todo mundo olhando para um painel, os caras estão gritando no telefone, não sei o quê. É uma loucura. Uhum. E lembrei também, eu não vou saber agora o nome do filme, mas era um filme do Hassum, Leandro Hassum, que fez uma paródia lá do Eike Batista. Sim. E num determinado momento, ele tava numa sala lá e falaram assim, você não pode atender esse telefone. Uhum. E aí o cara atendeu, comprovando, o cara falou errado e deu a M toda. Baseado nisso, eu te pergunto, como que você trabalha o teu lado emocional com essa sobe e desce de bolsa? E é realmente possível perder tudo da noite para o dia, como aconteceu ali no filme? E se dá para resgatar do dia para noite, invertendo o processo? Como é que funciona a bolsa? Excelente pergunta. Assim, é muito complicado quando a pessoa está extremamente alavancada. E aí eu falo até para as pessoas que são extremamente... não tem muito conhecimento, né, sobre mercado de ações, até aqueles que são PhD. Inclusive teve um fundo de vários PhDs que encontraram fórmulas, né, Black-Scholes e tal, que conseguiram precificar opções, e eles quebraram o fundo dele. O Banco Central norte-americano teve que intervir para resguardar ele, o resto da economia, na verdade, de tanto problema que eles poderiam causar, né? Então, estava muito alavancado. O que significa isso? Então, eles tinham lá um patrimônio de R$100, por exemplo, e eles tinham emprestado, né, com as corretoras, outros fundos, clientes, mas uma escala, acho que de 1 para 50. Então, eles tinham a cada R$1, eles tinham 50 lá em base de ativos. Então, primeira crise que teve, acho que foi da Rússia, na Rússia ou Coreia, assim, nos mercados emergentes, eles perderam tudo, tiveram que receber um aporte do Banco Central para poder não espalhar isso para a economia. Então, você tem que ter muita humildade no mercado financeiro, de criação de cenários, não ter muita convicção. Aí muita gente fala do mercado, né? Poxa, para ganhar dinheiro, tem que ter muitas convicções e tal. Realmente, você vai olhar a história de gestores brasileiros que ganham muito dinheiro e estão gerando bilhões, eles concentraram muito, então eu tive muito convicção. Mas o que eu aprendi e eu vendo também é que você vai aumentando as posições, porque o jogo de você estar no mercado, e até o investidor está no mercado, ele não precisa acertar ali uma grande tacada e aquilo ali mudou a vida dele, né? Ele tem que ir ganhando dinheiro, fazendo investimentos e deixar o tempo jogar a favor dele. Então, fazer o compound, né, que a gente chama. Vai sendo composto ao longo do tempo. Essa é a sexta maravilha do mundo. O famoso juros compostos. Então, né, assim, você não dá para voltar quando você perdeu 100%, você vai ter que colocar mais dinheiro, né? Você voltar ali a compor o seu capital. Então, o mais importante poxa, estou alavancado nessa posição? Poxa, não estou. Quais são os riscos de eu estar errado? Quais são os riscos de eu estar certo? Quais são os cenários? Então, assim, quando eu estou analisando uma ação, uma empresa, eu gosto de fazer 3 cenários, né? O adverso, o moderado e o agressivo, por assim por dizer, né?
Moderado é o conservador, assim por dizer. Poxa, se a empresa crescer uns 80%, 75%, 75% que seja, abaixo do que ela cresceu nos últimos 5, 10 anos. Para onde vai o preço das ações, né? Tá acima ou tá abaixo do preço de tela? Se a gente vai criando cenários, poxa, vai crescer na média. Mesma coisa, cima, abaixo. O mais agressivo, você cresceu o dobro do que ela cresceu nos últimos 5 anos, vai estar acima, abaixo. E eu vou vendo onde a ação tá. Poxa, se a ação tá 10 e o modelo conservador que fala que ela vai crescer menos que a média deve estar 5, poxa, tem uma coisa estranha. Ela tá 10, mas meu modelo também fala que se ela crescer o dobro do que ela cresceu nos últimos anos, ela vai estar valendo R$10, então, poxa, hoje tá 10, hoje tá valendo no justo, né, R$10, poxa. Então, será que essa empresa vai crescer o dobro do que ela cresceu nos últimos 5 anos? Será que ela descobriu alguma coisa que a gente não sabe? Então, é isso, é criação de cenário, você ter convicção, você tentar entender, e aí você sair, né, da planilha e ir lá conversar lá com o diretor, conversar com o RI da empresa, conversar com os clientes. Então, essa é a parte, essa sola de sapato mesmo. Então, entendi. O investidor que tá, e aí eu falo, né, o investidor que está construindo patrimônio, o investidor que está preservando, tem que ter abordagem diferente. Então, a pessoa que está construindo, esse trabalho é muito importante. O investidor que está ali preservando capital, porque, enfim, vai usar como aposentadoria, vai usar como legado, vai deixar para os filhos, próxima geração e tudo mais, ele tem que ver, poxa, como que eu vou construir estruturas para que esse dinheiro chegue a quem que ele queira chegar, né? Pagando o menor possível de imposto, a menor volatilidade, os sucessores recebendo o mais rápido possível. Então, será que é melhor comprar ação ou comprar um fundo de previdência? Será que tem um seguro que seja necessário aqui? Será que vou investir nos Estados Unidos, vou investir direto na minha pessoa física ou vou abrir um offshore, um trust? Então, assim, ele tem que perguntar que às vezes a estrutura é mais importante do que o ativo em questão. E aí, sendo mais importante a estrutura ou o ativo, será que eu vou fazer uma gestão ativa ou passiva do meu capital? Ou seja, será que eu vou comprar um SP500 lá fora? Ou eu vou encontrar bons gestores? Qual a capacidade desse gestor conseguir compor ao longo do tempo capital melhor do que comprar um ETF, ou enfim, que é um fundo líquido, né? Então, esse tipo de pergunta que a pessoa tem que ficar se perguntando para que ela não entre naquele problema de, poxa, perdi o capital. A probabilidade que eu perdi o capital, para eu voltar a estágio inicial, é muito mais custoso. Sim. Ou seja, a pessoa perdeu lá 10. Não adianta ela voltar a ter 10% de retorno, ela vai ter que ter mais para voltar, né? Porque não é simétrico, é assimétrico o retorno para a perda, né? Esse é o pensamento da galera que joga o tigrinho achando que vai ficar rico, né? Vamos dizer assim. E vamos lá. Você tem... Eu vou fazer umas 2, 3 perguntas em uma. Você tem uma equipe de trabalho. Você como líder ali, você deixa a equipe correr, você tá em cima, você olha, você tá, né, como eu vou dizer, analisando cada etapa. E ao mesmo tempo, para você e para tua equipe, como é que essa parada de pressão? Porque o tempo inteiro ali, o mercado sobe, desce, é governo, é taxa, é imposto, um monte de coisa. Chega um burnout da vida aí, como é que funciona tudo isso? Só falo com o pessoal do mercado financeiro, é tudo frenesi, né? Você falou no início, né? Hoje tava aquela cena, o pessoal liga, compra, liga, assim. Na verdade, quando a gente tá trabalhando ali a parte mais de gestão, né? De patrimônio, gestão de ativos e tal, é muito mais tranquilo de pressão, né? De oferta de compra, vende, a gente não fica o tempo todo ali no telefone vendendo, ou mandando e-mail, comprando e vendendo. A gente gasta muito mais tempo analisando, então é um trabalho muito mais artesanal. Eu falo como se fosse pintar uma parede, né? Então você começa lá, tranquilo, poxa, pintei ali, agora tem que fazer, falta um negócio ali, depois você se toca, poxa. Então, assim, você vai vendo. Eu comecei a fazer uma planilha. Eu vou pegar o setor, eu vou ver qual é o subsetor que ela tá, quais são as premissas, para onde vai o setor, quais são os desafios, quem são os líderes, como são as barreiras de entrada, é governamental, é uma lei, é porque tem que ter muito capital para fazer a empresa ficar lucrativa. E aí a gente vai indo ponto a ponto. Poxa, quem são os bons diretores?
vamos ver aqui, né? Vamos dar nota para cada um das grandes empresas e vai comparando. Então, é um trabalho que demanda da pessoa sistema analítico, né? Para quem está olhando, para quem está gerindo. Agora, você tem um trabalho meio híbrido, como é o meu caso, né? Que eu faço análise e ao mesmo tempo também converso com os clientes. E nosso time também tem essa abordagem de falar com o cliente, estar perto, prospectar, conversar com ele, tentar entender as demandas do dia a dia, enfim. Então, é você conseguir ter empatia, você conseguir ter relacionamento com o cliente. Então, eu tento, na medida do possível, treinar pessoas como se fossem empreendedores, de tentar, poxa, qual que é o problema, o que eu resolvo, o que eu quero deixar aqui ligado, porque é a pessoa entendendo o que ela... Como se fosse dele, né? Como fosse dele, porque assim, né, eu sou o meio, né, o cliente é a parte mais principal, se a gente não tiver cliente, exato, poxa, não tem rolê. Não adianta ter conhecimento, nada. Não adianta ter nada, então não vai adiantar ter eu, não vai adiantar ter o time, então o cliente ali, ele tem que ser principalmente muito bem atendido, muito bem entendido, e às vezes a gente tem que fazer um esforço para tentar tirar do cliente o que ele nem sabe que ele precisa. Que acontece muito nessa. Então, a minha visão como líder mesmo, como papel, é tentar transformar essas pessoas como empreendedores, né? Obviamente da vida dela, mas também da empresa ali, para que amanhã elas consigam, enfim, alçar cargos maiores e tudo mais, né? Dentro da organização ou da vida delas, enfim. Pode ser aqui dentro da empresa, pode ser lá fora também. E quando você vai trazer um profissional para sua equipe, né? Pelo que eu tô vendo nesse bate-papo aqui, quase meia hora, é uma baita de uma responsabilidade. Como é que você avalia o perfil desse novo parceiro de trabalho? Não digo nem que seja funcionário, um membro da equipe, para que a tua empresa tenha sucesso. Até mesmo porque a gente quer que lá na frente ele seja sócio e tudo mais. Então, assim, um dos papéis mais difíceis de você conseguir ali em pouco tempo, né? Você identificar se a pessoa, numa entrevista, tem todas aquelas habilidades que você quer. Então você tem um tiro de fé de que a pessoa vai conseguir entregar o que está propondo. O que geralmente eu faço é ver o currículo dela, ver a experiência que ela teve na empresa, fora da empresa, por que ela foi para aquela empresa, o que ela teve de aprendizado, o que ela viu, para ver se a pessoa tem uma capacidade analítica, né, boa. E ver também se os valores e princípios, né, os objetivos dela da vida também são condizentes. Porque, poxa, a pessoa quer entrar na empresa porque paga bem, mas tudo bem, mas e o ambiente ali do trabalho é bom, é hostil. Então, assim, a gente vai buscando pessoas que as habilidades dela vão sendo compostas, melhorando ao longo do tempo, dado o esforço dela. Então, eu sempre olho também com uma pessoa que é curiosa, que gosta de aprender, até para o mercado financeiro, né? A gente está sempre aprendendo. Então, antigamente, 10 anos atrás, vou dar um passo atrás. Se for olhar para os Estados Unidos, há 30 anos atrás, os gestores quantitativos quase não existiam. Que é empresas que tinham algoritmos, que têm algoritmos operando. Mas não existiam. Hoje, eles são dominantes na indústria. Então, você conseguir aprender ao longo do tempo e não ser estático, acho que é uma das habilidades mais importantes, assim, para o mercado financeiro. Ser muito curioso. Então, se juntar uma pessoa curiosa e uma pessoa que tem empatia, consegue entender, consegue ler os problemas, assim, acho que é o que a gente está buscando ali no final do dia. Legal. E quando você pega um empresário que ele não tem essa visão, né, de investimento, e ele fala assim, não, eu vou deixar o dinheiro aqui no banco, ou eu vou deixar na poupança, né? Como é que você quebra esse argumento do que eu falo do profissional que tem síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Uhum. Como é que você faz, você e sua equipe, para mudar esse conceito? Óbvio, se ele der abertura. Sim, essa é uma excelente pergunta, porque isso sempre acontece, né? Não só com empresário, mas também às vezes com os profissionais liberais, que já estão acostumados a lidar com o dinheiro dele. Nós já pegamos clientes que estavam 20, 30 anos tomando as decisões e tal. E aí, quando a gente vai olhar a carteira dessa pessoa, das pessoas e tal, a gente fala, nossa, meu Deus, que bagunça que a pessoa fez aqui, assim, sem ativos, sem um conversar com o outro, sem pé e cabeça. Então, enfim,
que eu falo principalmente com o empresário, é assim, olha, por exemplo, a gente fala do João, né? Tipo, João, se a gente fosse entrar no seu mercado, no seu segmento, quanto tempo nós iríamos gastar para chegar ao mesmo nível da sua empresa? Aí vai ser um dia ou vai ser alguns anos, né? Então, e aí a pessoa começa a refletir. Então, se você for entrar no nosso mercado e começar a gerenciar patrimônio, que a gente já está nisso aí há décadas, né, fazendo isso, quanto tempo levar, né, para você que tem sua empresa poder fazer isso? Então, quando ele começa a ver o esforço necessário para ele sair do estágio inicial ali de entender, às vezes ele nem sabe o que é Tesouro Selic, também mudou até de nome, né? E ele ir para outras caixinhas de ativo, né? Como eu já falei, FDIC, debentures, crédito bancário e tudo mais. Então ele começa a ver, poxa, tem uma seara que eu não conheço, e aí acaba que vai virando óbvio que é melhor ele contratar alguém do que ele ter a empresa dele, ter a família, e aí ele vai gastar mais tempo aprendendo de forma profunda o mercado. Assim, é legal a pessoa aprender, né? A gente até faz curso de educação financeira, economia, planejamento, né? Investimentos, até a pessoa entender o mínimo, porque a gente chegou à conclusão que um cliente, quando entende melhor como as decisões são tomadas, o nível de esforço, o nível de profundidade que você tem que ter, a probabilidade dele ficar rotacionando a carteira, ou seja, compra aquilo, depois vende, passa 2 meses, vende, passa outro mês e compra outro ativo com o mesmo dinheiro, ou seja, ele vai só rodando o dinheiro. Quando ele entende que isso é lesivo, vai lesar a carteira dele, ele vai fazendo cada vez menos. E é o que a gente vem vendo, inclusive dados, né, fizeram isso no private lá dos Estados Unidos, que depois da pandemia, por conta do acesso às plataformas, como hoje em dia qualquer pessoa baixa o aplicativo de um banco, corretora, compra e vende com certa facilidade, o nível de tempo de posição que as pessoas têm das empresas vem reduzindo drasticamente, principalmente nos últimos 5 anos. Ela vem reduzindo, né, ano após ano, mas nos últimos 5 anos para cá, ela despencou. Então, o que a gente tem de achar? As pessoas estão cada vez mais imediatas. Então, por mais que hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, tem muito curso, né? As pessoas estão cada vez mais imediatas. Entendi. Ou seja, falta de educação, né? E a inteligência artificial, você comentou há pouco. Ela veio para ajudar? Ela veio para substituir? Ou ela veio para potencializar? Como é que você vê esse... Porque a história do imediatismo, a inteligência artificial em segundos faz dar o boom. Mas isso é positivo ou não? Excelente. Olha, eu acho que eu vou dar algumas opiniões até como economista, né? Todo tipo de inovação de tecnologia, a gente tem na aula de macro, a gente chama de choque de inovação, né? Que no primeiro momento, ela distorce alguns parâmetros da economia, desemprego, inflação, né? Talvez um pouco mais para cima no curto prazo, depois vai descer deflacionária. Mas a história mostra que tudo que você consegue fazer mais e ser mais barato e com grau de acesso profundo na sociedade, no final ela é deflacionária, ela abre caminhos, ela abre trabalhos, assim por dizer, e você aumenta a qualidade de vida, ou seja, com menos dinheiro você consegue ter acesso. Então, por exemplo, é só a gente comparar. Hoje, uma pessoa ganhando 3 mil reais, muito provavelmente ela vive melhor do que um bilionário há 200 anos atrás, que ele não tinha nem luz dentro de casa. Ou para ele ir no banheiro, ele tinha que sair de casa, não sei o quê. Então, era muito conflituoso, muito problemático. Então, por mais que a inflação de 200 anos para cá foi super alta, mas o ganho de produtividade foi melhor. Então, assim, no final do dia, ela é positiva. Vai ter alguns segmentos, creio, que não vão existir. Eu acho que tudo que é muito repetitivo, tudo que, por exemplo, tem startup, tem empresa que
tem umas empresas, na verdade, que tem lá setores para poder verificar, né? O funcionário manda notinha de reembolso e tudo mais, e a pessoa ia lá, analisava, poxa, está condizente, parará, realmente o lugar existe, e fazer o reembolso do funcionário. Hoje tem tecnologia que faz isso. Então, essa pessoa que faz esse trabalho de verificação, de teoria, acompanhamento, super repetitivo, hoje hoje a inteligência artificial já consegue fazer. E essa pessoa, com certeza, ela tem outras habilidades e outros dons que poderiam ser usados para outra coisa. Ela potencializa ali para liberar tempo, né? Vai liberar tempo, ela pode fazer para outra coisa, então isso vai liberar. Agora, também, olhando em termos de investimento, né? O segmento de inteligência artificial, ele está subtraindo, ele está absorvendo todo o capital. Então, muita gente fala, poxa, Ana, a bolsa subiu pouco esse ano, você olha os mercados também, o Bitcoin também, que é um preferido de muita gente, né? Enfim, por que esses ativos não estão performando tão bem assim? Poxa, então, quando a gente olha, até aqui no Brasil, várias corretoras fizeram até fundos para investir em debêntures, assim por dizer, ou em empresas de tecnologias que iam fazer a IPO de inteligência artificial. Então assim, o mundo como um todo, quando você vê o fluxo das pessoas globais investindo nisso aí, é absurdo. Só para você ter noção, fizeram um estudo que o investimento, que a geração de fluxo de caixa que as grandes empresas, né, Microsoft, Google e tal, iriam ter para os próximos 4, 5 anos, eles estão fazendo quase que toda essa geração de caixa, estão investindo em tecnologia, data center, pesquisa, tudo, em um ano ainda estão tomando dívida. Então, ou seja, estão antecipando tudo que iriam receber, mais tomando dívida, né, para injetar isso na criação de data center, pesquisa, chip. Então, poxa, se a gente não tivesse isso, e eu lembro que até falei isso uma vez, acho que com colegas economistas lá no Banco Central, que eu agora não me lembro na cabeça, mas eu acho que é quase que 2% do PIB norte-americano está indo para isso, naquela época. Então, acho que hoje esse número deve ser até mais. Então, bilhões e trilhões aí de dólares sendo investidos. Então, isso acaba... creio que isso vai virar uma bolha, porque vai ter muita gente usando e não é todo mundo que usa. A gente fala que todo mundo tá usando, não é verdade. Poucas pessoas, não é o Brasil todo tá usando. E o Brasil tem muitos smartphones, então a concentração dele é muito grande, mas até o nível de uso dele, muita gente só usa lá o terminal, que é o chat, tem outras níveis de acesso mais aprofundados. Então você tem lá o chat, você tem o terminal, você tem o agente, multi-agente, então você tem, enfim, várias tecnologias ali interessantes. É que eu falo que às vezes a pessoa compra um micro-ondas só para esquentar o leite, né? 10 segundinhos. Exato, E tem um baita de um potencial, faz muita coisa. Exato. E chefe, vamos lá, a gente está quase chegando no final do programa e obviamente que eu não vou entrar nessa linha política, mas você vai entender o que eu vou te perguntar. Toda vez que se aproxima de uma eleição importante, seja para governo, seja para presidência, enfim, mexe muito com o mercado. Como é que é a cabeça dos economistas, pessoal da tua empresa, você, como é que funúncia, como diz o outro? Sim, olha, a gente é muito relativo nisso. Então, por exemplo, a gente está analisando ações, o mais importante é o que aquela empresa está fazendo, e o seu time de gestão, para crescer a empresa nos próximos anos. E a gente viu que várias empresas cresceram, independente do governo que estivesse no poder, né? E as medidas estavam tomadas. Agora, quando a gente olha ali para uma alocação estrutural, poxa, eu quero ter 20% de ações, 60% em renda fixa, 20% em FDIC, 20% em multimercado, que seja. A condução da política econômica, a política monetária, ela é muito relevante. Por quê? Se você está vendo que tem um governo e você não está tendo medidas para combater o aumento da dívida pública, se a dívida pública está crescendo, se você está endividando mais o país, se o que a gente chama de taxa de juros neutra, né, que indiretamente tem tudo a ver com a dívida pública, só está subindo, então, ou seja, o Brasil vai precisar de cada vez mais subir o seu taxa de juros e tudo mais. Então, consequentemente, você começa a atribuir um peso maior para ativos que
tem a ver com esse cenário, como por exemplo o título Tesouro Selic, títulos públicos atrelados à inflação, que inclusive quando a gente olha a composição da dívida pública, os fundos, os brasileiros, principalmente os fundos, né, estão trocando dívidas de mais prefixadas, de inflação, por Tesouro Selic. Por quê? Na cabeça deles, e eu também estou nessa tese, é que a gente vai ter um cenário que, com essa dívida crescente, não tem uma visão de, poxa, eu vou trocar um retorno garantido de praticamente 14%, né? Para que vai ser inflação mais 7%, porque eu não sei quando vai ser inflação. Entendi. E eu vou trocar um pré-fixado pagando 14%, mas vai que no meio do caminho o Brasil começa a se endividar mais ainda, e nesse nível de vai só crescendo. Então, as taxas Selic não vai ser mais 14%, vai ser 15%, 16%. Então, eu vou deixar de ganhar dinheiro, poderia ganhar mais se eu estivesse num Tesouro Selic. Então, se você está analisando ações, é um cenário. Se você está analisando a estrutura da sua carteira, ou para onde vai a condução fiscal e política monetária, é muito importante. E aí, linkando, né, para quem está construindo, ou para quem está usufruindo o patrimônio, é mais importante ainda, porque a pessoa está cada vez mais usando o patrimônio. Então, é muito comum, né, chegar até mim, pessoas que já construíram patrimônio, tinham um nível de agressividade, 20%, 30% de ações com 65, 70 anos e tal, que não fazia o menor sentido. Eu falei assim, meu amigo, você tem que trocar essa carteira sua de ações, no mínimo para empresas que vão pagar bons dividendos, que tem um nível de oscilação baixo, previsibilidade, que sejam reguladas, né? Então esse é o caminho mais fácil que a gente vê para trocar e a pessoa conseguir entender. Então, depende, por isso que eu falo, né? Depende muito, né? A pessoa vê um relatório, ela não vai conseguir entender. É muito frio, então ela tem que entender o momento dela. Tem muito estudo ali, né? Tem muito estudo do cenário, mas também tem muito estudo dela, do momento de vida dela. Então, uma ação pode ser muito boa, mas às vezes para aquela pessoa ali que está se aposentando, não vai fazer sentido. Legal. Mestre, eu preciso te trazer mais vezes aqui, porque tem muito assunto. Eu queria que você deixasse 2 recados. A gente está chegando no final do programa. Para aquela pessoa que está assistindo e está pensando em investir, que dica você daria? E vamos fazer de conta que você encontrou com você no elevador alguns anos atrás. Né? Sabe aquele negócio de volta pro futuro? Sei. Que dica que você daria pro Ronan lá do passado, com a experiência que você teve no futuro? Boa. Olha, para quem tá começando a investir, eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é começar a investir ontem, assim por dizer, né? Porque eu gosto de contar a história do diretor de empresa e do estagiário. O diretor da empresa começou lá para seus 40 anos, investiu, e o estagiário começou com uns 20. Entrou na empresa, já começou a investir. Ele tem muito o poder de compra muito menor do que o diretor, mas ele começou muito mais cedo. Lá na frente, ainda mais no Brasil, com juros extraordinariamente altos que a gente tem, né, historicamente alto, no final, eu até fiz isso numa palestra, tá? Agora não trouxe aqui, né, o dado, mas o estagiário consegue um patrimônio muito maior, mesmo ele fazendo aportes menores, mas como esses 20 anos contribuem muito positivamente para a vida dele, né? Então comece a montar uma carteira, comece a fazer uma reserva de emergência, esse é o primeiro ponto, e aí vai começando a tomar mais risco à medida do possível, ou seja, vai para um multimercado, vai para um direito creditório, vai para um fundo de ações, né? Se cerque, né, de gente boa, que é o mesmo princípio, que é a mesma meta de construção de patrimônio. E aí, como a pessoa vai construindo patrimônio, vai contratando, né? Tem casos de pesquisa, vai contratando consultor, gestor para tomar conta do patrimônio dela, e aí ela começar a usar o tempo dela livre para poder ganhar mais dinheiro, porque também, assim, o grande segredo do bolo é um trabalho de 2 mãos. Então, a pessoa meus clientes, muitos deles estão trabalhando, estão ganhando mais dinheiro,
e eu estou ali gerindo dinheiro para que eles continuem crescendo, continuem ganhando mais dinheiro, continuem se beneficiando, e lá na frente posso se aposentar e escolher, poxa, agora eu não quero mais trabalhar com essa empresa, agora não quero mais trabalhar, enfim, quero ir para a praia. Então acho que esse é o grande gatilho. E o mais importante também, ao longo do caminho, é se questionar, poxa, eu estou no modelo melhor para mim, eu estou no modelo de comissionamento, estou no modelo de taxa sobre gestão, porque isso também, a gente pode depois falar sobre isso, né, em outro podcast, mas o modelo que a pessoa está sendo atendida tem um modelo de conflito de interesse. Então, por mais legal que seja, né, a pessoa que está atendendo ali e tal, se ela estiver ganhando algum tipo de comissão, às vezes ela pode estar sendo obrigada a vender um produto porque a empresa vai ganhar mais. Então, poxa, a pessoa pode ser super gente boa, você pode adorar, ela pode te adorar e tal, mas às vezes na hora de vender um produto, às vezes não vai ser o melhor, né? Pra você. Vai ser o melhor, às vezes vai ser bom pra você, mas vai ser... Gente boa não paga boleto. Exatamente, gente boa não paga boleto. Agora, se fosse voltar, né? Você falou 10 anos atrás, né? Poxa, no início, né? Acho que é sempre confiar no instinto, sem fazer a coisa certa, né? E ter um propósito. Então, quando a gente constrói um propósito, meu propósito é levar a educação financeira, construção de patrimônio, para poder gerar um patrimônio mais estável, mais sólido, que ele cresça, né? Isso para os meus clientes, isso para mim fez total sentido. Então, assim, propósito, depois que você encontra, vi isso até uma vez com o podcast do Clóvis, né? Nem que o pai dele falou para ele, né? Nem para dar ré, né? Sempre para frente. Então, para mim foi um conselho que caiu assim, poxa, tem total razão. Encontrou o destino, encontrou o que você gosta, que você é bom, que você vai agregar na sociedade, e as pessoas estão dispostas a pagar sobre isso, é ali onde você tem que estar. Maravilha, meu amigo. Queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Pelo esse bate-papo incrível. Foi uma aula, na verdade, aqui, por isso que a gente tá na faculdade. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos, para que as pessoas possam te procurar. E volto a dizer, as portas estão abertas porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Boa, Marcelo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, de consideração final aqui, eu fico para quem tem interesse, né? Quem tem interesse em olhar o patrimônio, identificar se já é o suficiente para poder se aposentar, ou se ela está com certa dúvida, se no momento da vida dela ela já construiu bastante, a gente tem modelos de atendimento para fazer a consultoria financeira, a gente exatamente solucionar esse tipo de problema, tá? Então, e a gente soluciona isso com educação financeira, a gente soluciona isso fazendo consultoria de investimento ou fazendo gestão de carteira mesmo, para se ela quiser terceirizar isso para a gente vai ter um prazer e a honra de tomar isso, tomar conta desse bem precioso dela. Nossas redes sociais, né, mbminvestimentos.com. Tem meu Instagram também, que é Ronan Alexandre, só que sem o R e o E no final, Ronan Alexandre, né? Meu LinkedIn, Ronan Alexandre, também você consegue me encontrar, vai me encontrar essa foto. E falo sempre sobre economia, sobre investimentos. Então, poxa, quem ali está construindo patrimônio, quer entender melhor economia, investimento, planejamento financeiro, essa trindade, eu falo sempre lá em stories, em carrossel, em reels. Então, todo dia tem um story novo, toda semana a gente tem uns 3 a 4 reels, carrosséis pra gente falar, contextualizar o que é offshore, o que é holding, como montar, como fazer investimento lá fora, quando, por quê, quando não fazer, enfim. Então a gente tem muito conteúdo legal lá para você aprender ali a crescer ou proteger o seu patrimônio para que ele chegue em próximas gerações. Maravilha, chefe. Mesmo, Marcelo. Gratidão, foi uma honra te receber aqui. Gratidão é minha. E obrigado. Vamos para a próxima, que futuro do investimento. Boa. Maravilha? Combinado. Até mais. Valeu. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei para vocês que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais excelentes. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.